As promotorias de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estão espalhadas por todo o território fluminense e atuam nas mais diversas áreas para proteger os direitos de toda a população. Na atual situação de pandemia do coronavírus, é fácil perceber que o trabalho dos promotores de justiça do MPRJ não sofreu interrupções. Foram centenas de investigações, recomendações, denúncias e ações voltadas ao enfrentamento da atual crise de saúde pública, bem como a qualquer desrespeito dos direitos dos cidadãos. Em Cabo Frio, importante polo turístico fluminense, o MPRJ expediu recomendações para que fossem mantidas importantes medidas restritivas de isolamento social. Uma recomendação conjunta entre MP Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, expedida recentemente com o intuito de evitar manifestações na cidade de Cabo Frio que, por sua vez, provocariam aglomerações de pessoas, o que está proibido atualmente na cidade. Pois bem, essa recomendação ela foi expedida porque chegou ao meu conhecimento por meio de mídias sociais e informações por WhatsApp, no sentido de que ocorreria algumas manifestações nos dias 25 e 26 de junho na cidade de Cabo Frio, pleiteando a reabertura do comércio local. Pois bem, diante dessas informações, eu entrei em contato com o meu colega do Ministério Público Federal e com a minha colega do Ministério Público do Trabalho e entendemos por bem expedir essa recomendação de forma conjunta. Uma vez decidida essa atuação conjunta, a recomendação ela foi encaminhada para o prefeito de Cabo Frio e para o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E o objetivo da recomendação foi justamente esse: evitar a realização de manifestação e, por consequência, evitar a aglomeração de pessoas. O motivo da recomendação ter sido expedida é porque atualmente vigora na cidade de Cabo Frio um decreto proibindo a realização de eventos em locais públicos com aglomeração de pessoas. Então, por esse motivo, foi expedida a recomendação, objetivando dar cumprimento ao decreto e evitar maiores índices de contaminação na cidade. Uma vez expedida a recomendação, passamos a manter contato frequente tanto com o Batalhão de Polícia Militar quanto fiscais da Prefeitura, especialmente os agentes da Guarda Municipal e o secretário municipal de segurança, e assim foi feito. Houve uma atuação prévia, tanto da Prefeitura quanto da Polícia Militar, compareceram ao local onde estava agendada a manifestação com antecedência e assim eles tiveram êxito em evitar a ocorrência dessa manifestação. Bom, atualmente, no atual cenário da cidade de Cabo Frio, nós já estamos em discussão avançada do plano de ação que prevê a retomada gradual do comércio aqui na cidade de Cabo Frio. Tivemos uma reunião no dia 2 de junho, eu, o meu colega Dr. André Santos Navega, titular da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva, tivemos uma reunião tanto com representantes da Prefeitura quanto do comércio local e ficou acertado que as atividades serão retomadas de forma gradual e responsável a partir do dia 6 de junho. A Prefeitura de Cabo Frio publicou o decreto número 6.265, de 5 de junho, que institui o Plano de Controle para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia. Provavelmente ainda não foi publicado, mas já estou acordado nessa reunião que no dia 5 vai ser publicado um decreto estabelecendo esse plano de controle e ação, visando justamente essa retomada gradual e com responsabilidade das atividades na cidade de Cabo Frio. No noroeste do estado, no município de Itaperuna, o MPRJ ajuizou ação civil pública contra o prefeito e o procurador-geral do município por ato de improbidade administrativa. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Itaperuna, ajuizou, no último dia 26 de maio, ação civil pública em que se imputam atos de improbidade administrativa ao prefeito de Itaperuna e ao procurador-geral do município. As investigações revelaram utilização indevida, com desvio de finalidade, do serviço de comunicação pública. Também ficou revelado a utilização do servidor público procurador-geral do município para a realização de atos particulares de advocacia privada do prefeito.
Esses atos estão elencados lá na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei 8.429 de 92, artigo 10, inciso 13 e no inciso 1º do artigo 11. No dia 30 de abril de 2020, os dois agentes públicos utilizaram a página oficial da Prefeitura junto ao Facebook para divulgar, para promover a campanha eleitoral do prefeito à reeleição. Ora, o serviço público de comunicação foi utilizado não para a finalidade pública de informar, educar e orientar a população, especialmente numa época de uma pandemia gravíssima. Esse serviço foi utilizado pelos agentes, de forma dolosa, para divulgar, para promover uma campanha eleitoral, a reeleição, de forma ilegal, em contrariedade à lei. Também ficou revelado que o procurador-geral do município, que deveria tutelar pelos interesses materiais e imateriais da municipalidade, vem representando processualmente o prefeito, vem sendo advogado dele em pelo menos 5 ações civis públicas de improbidade administrativa, onde ou o município é lesado ou o município integra o próprio polo ativo da demanda. Com base nisso, o Ministério Público indicou um dano ao erário correspondente ao valor da remuneração do Procurador-Geral do município desde que foi nomeado, ou seja, em dezembro de 2019. O valor do dano apontado é de cerca de R$180 mil. Liminarmente foi requerida ao juízo a indisponibilidade dos bens dos agentes públicos no valor de R$360 mil, consistente na garantia de eventual reparação do dano erário, bem como no pagamento de multa civil, que pode ser de 2 vezes até o valor do dano. Também foi requerida a expedição de ofício para comunicar os fatos ao Procurador-Geral de Justiça, bem como aos promotores de investigação criminal para apurar eventuais condutas criminosas praticadas pelo prefeito e pelo Procurador-Geral do município. Na região serrana do estado, no município de Nova Friburgo, o MPRJ participou de um amplo debate sobre ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Inauguramos procedimento de acompanhamento dos efeitos da pandemia, desde que a Organização Mundial de Saúde decretou a situação de emergência em saúde pública decorrente do contágio pelo Covid-19. Elaboramos diversas recomendações ao setor público, visando a melhor gestão e transparência dos gastos para o enfrentamento à pandemia, bem como recomendamos também às concessionárias de luz, água e transporte público que mantivessem patamares de atendimento satisfatório à população nesse momento de isolamento social. Foram também expedidas recomendações às instituições de longa permanência de idosos, especialmente para que se adotassem cuidados especiais por se tratar de uma população que ocupa o grupo de maior risco nessa pandemia. Passados cerca de 2 meses do início das medidas de restrição, isolamento e distanciamento social, recomendamos ao município que se iniciasse um projeto de elaboração de um estudo com bases técnico-científicas que permitissem o início de uma flexibilização. O município de Nova Friburgo editou, então, um decreto iniciando a flexibilização pela autorização de funcionamento parcial das indústrias locais. Esse decreto foi alvo de contestação judicial pela Defensoria Pública, que obteve liminar, suspendendo os seus efeitos. Fomos então procurados por diversos segmentos sociais preocupados com a indefinição sobre o quadro de enfrentamento à pandemia no município de Nova Friburgo, buscando então a legítima oitiva de todos os interesses sociais envolvidos nesse complexo processo, que não é binário, mas transversal. Buscamos então angariar o apoio e a escuta de diversos segmentos do empresariado, ouvindo também os trabalhadores,
ouvindo órgãos públicos como Câmara Municipal e também o gestor municipal, Ordem dos Advogados do Brasil e diversos outros segmentos que pudessem colaborar na interlocução para uma melhor avaliação sobre os parâmetros seguros para a saída deste atual estágio de distanciamento social. Temos realizado grandes avanços. Esse projeto foi intitulado Somos Todos Nova Friburgo e se baseia num contexto de recomendações expedidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pelo Conselho Nacional de Justiça, visando a ampla interlocução de todos os segmentos sociais envolvidos nesse complexo processo e também evitando a judicialização de medidas relativas à pandemia. Temos grandes expectativas de que essa legítima escuta de todos esses segmentos possa findar num processo seguro de retomada das atividades na cidade.